Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo a oportunidade aqui de trazer o Wendel Shibazaki. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, Alex? Dr. Alex Guedes, grande periodontista. Muito obrigado pelo convite. O Wendel vai passar um pouquinho da experiência dele em relação a alinhadores. Wendel, o que é um alinhador? Alex, os alinhadores, eles são aparelhos que são contemporâneos, foram criados mais ou menos na mesma época dos nossos aparelhos ortodônticos convencionais. Mas nos últimos 30 anos, por aí, eles passaram por uma revolução. A partir da década de 90, eles mudaram um pouco porque eles se vestiram de uma tecnologia que antes era restrita para grandes indústrias. E hoje os alinhadores eles são aparelhos mais modernos, mais interessantes, mais customizáveis e está bastante procurado hoje em dia pelos pacientes. O Wendel vai mostrar um pouquinho para você ter mais ou menos uma noção do que é um alinhador. Porque às vezes a gente falando assim, o paciente que está assistindo fica perdido, sem ter a noção exata do que é um alinhador. Então, os alinhadores, inclusive, nós temos cursos aqui na clínica e na escola também, pós-graduação, sobre essa técnica de ortodontia que é feita com alinhadores. Então todo mundo sabe bastante, já está bem familiarizado com esse tipo de aparelho, né? Que são os aparelhos tradicionais. Então você vê que esses aparelhinhos eles são colados no dente, com essas peças que a gente chama de bracket ou bracket, passa um fio ortodôntico e eles são ligados para essas borrachinhas nos fios. Então isso é uma coisa bastante comum. E é que as pessoas já entendem isso como um aparelho ortodôntico. Eles funcionam excelentemente bem, eles foram construídos, foram inventados lá final da década de 20, mas eles até hoje são nosso padrão ouro, nossa melhor opção, é o melhor aparelho que existe até hoje dentro da ortodontia. E eles funcionam de uma forma muito simples. Aquele fio que é amarrado ali, que é um elástico no bracket, ele toca no aparelho e faz rotações, angulações, inclinações. Então é uma forma simples da gente entender que se eu pegar esse fio e torcer ele um pouquinho, inclinar ele um pouquinho, ele vai bater no bracket e fazer as movimentações que a gente quer. Então a gente observa aqui um paciente usando o aparelho, a gente vê pequenas torções e pequenas dobras no fio e isso faz os dentes se moverem porque o dente está preso nesse aparelho metálico que vocês estão vendo aí. Então a gente mexe o aparelho que está mexendo o dente consequentemente, né? Então é interessante a gente perceber isso, a gente pode olhar aqui no detalhe como que o fio ortodôntico ele interage com o bracket para fazer o movimento. Então são movimentos sutis, aqui a gente vê em cima aqui o arco fora da boca, esse fio ortodôntico fora da boca, pequenas dobrinhas onde a gente vai construindo, vai desenhando o sorriso do paciente. Então a gente vê uma paciente que chegou de transferência desse jeito, após 5 anos, quase 4 anos de tratamento, e aí a gente, em mais de 5 meses, né, a gente chega nesse resultado apenas fazendo algumas dobrinhas e fazendo os ajustes. Então isso é uma coisa que vocês já conhecem, como que é o aparelho ortodôntico. Mas aí existem algumas coisinhas diferentes que a gente começou a notar e a gente tem na literatura mostrando isso, né? Então, os pacientes nos buscam por quê? Porque eles querem ter boa aparência, todo mundo quer ter boa aparência. A gente sabe que nosso ambiente social, as pessoas tendem a conversar mais com quem tem uma boa aparência, isso é o resultado de um... Então, a gente vê que a face, né, as pessoas que têm uma boa aparência, a face nas comunicações sociais é muito importante. Né? E tem uma pesquisa interessante que chama eye tracking, que é ver onde que as pessoas estão olhando. Nessa pesquisa, o que foi visto? Que a face, a parte do corpo, que puxa a maior atratividade das comunicações. Então, você vai conversar com pessoas, você olha para a face e, mais do que isso, você foca nas partes móveis da face, são os olhos e a boca. Onde tem a boca e os olhos é onde é mais focado, as pessoas ficam mais presas, são mais atrativos. E o que foi muito interessante ver é que quando a oclusão está ruim, os dentes estão tortos, isso
traz um efeito negativo nas relações romântico-afetivas, ou seja, as pessoas tendem a não ter muitas relações afetivas, ou seja, no popular, não consegue um namorado, uma namorada, porque tem os dentes, sobretudo os dentes anteriores tortos, né, com má oclusão. Então, o apinhamento é o que interfere mais negativamente, e isso faz uma grande busca dentro do consultório para que tenha os dentes, né? As pessoas querem ter os dentes mais alinhados também por isso, mas não só por isso. As pessoas têm também uma maior qualidade do sorriso, Alex. A oclusão ideal, o sorriso bonito, os dentes se encaixando bem, isso tem impacto na qualidade de vida do indivíduo. Isso foi mensurado através de metodologia científica, né? Então, as pessoas têm mais qualidade de vida quando tem os dentes alinhados. E também, nesse trabalho que eu acho fantástico do Matheus Piton, é que ele passou lá em Jequié, aqui no interior da Bahia. Ele passou lá nas empresas de Jequié os currículos das pessoas com foto delas com o sorriso todo apinhado e o mesmo currículo com uma foto daquela mesma pessoa, mas com os dentes alinhados, bonitos. E ele descobriu o quê? Que aqueles currículos que tinham os dentes das pessoas que tinham foto alinhada, com os dentes alinhados, tinham mais chances de ser chamado para entrevista de emprego. Ou seja, os dentes alinhados te ajudam até ter mais emprego, é a possibilidade que você tenha mais, além de toda a estética, além de todo o convívio social, né, e emocional. Só para deixar aqui bem claro para o paciente, o apinhamento é quando os dentes estão assim, tortos. Então, isso também dificulta um pouco a higienização. Isso, dentes tortos a gente chama de apinhados, eles estão juntos, colados, apinhados, né? Sobrepostos. Então, dentes apinhados não são bacanas para quando você está procurando um emprego, né? Esse artigo mostra isso bem. E um outro já recente, agora desse ano, mostra que quando... então a pessoa entende que ele tem que alinhar os dentes, ele vai colocar o aparelho. Só que nesse outro artigo, o pessoal de Londrina, lá do Odontopad de Londrina, eles mostraram que nem todo aparelho é igual, ou seja, aparelhos mais estéticos te dão chances maiores de conseguir um emprego. E alinhadores estão aqui como os aparelhos que mais trazem que te viabilizam melhor esse emprego, ou seja, você tem mais chances de conseguir esse emprego na entrevista se você estiver usando alinhadores. Veja que isso é um dado interessante para que a gente pense nos aparelhos, que parece ser uma novidade, mas não é. Eu falei que vinha da década de 20 e realmente os alinhadores nasceram lá de um periodontista, Alex. Né? Então, a primeira ideia veio de um periodontista, o Remy Snyder, e ele patenteou como um massageador de gengiva, mas esse mesmo tipo de aparelho mais tarde foi publicado por um ortodontista, já num setup, já num modelinho com os dentes posicionados, e foi chamado de posicionadores dentais. Foi o primeiro alinhador, que é uma coisa parecida com essa aí, e que a gente está vendo que não tem nada de estético, né? Então, porque era feito de um material borrachudo, preto, então não era estético ainda. Mas depois, na década de 90, como eu falei, teve uma revolução tecnológica dentro dos alinhadores, sobretudo liderado por esses nossos conhecidos aqui, que o pessoal da ortodontia conhece muito bem, o Zia Christ, a Kelsey Griff, que eles fundaram uma grande empresa de alinhadores famosa mundialmente. A gente que é a Align Technology. Eu escrevi essa história detalhada dos alinhadores nesse livro aqui de alinhadores de ortodontia digital. Quem estiver assistindo, for ortodontista e achar interessante, pode adquirir lá na editora Dental Press. Então, Alex, eu quero falar agora como que funciona os alinhadores, como que a gente faz. Primeiro, para a pessoa, doutor Wendel, eu queria fazer ortodontia, eu queria ser tratado com alinhadores. O que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma cópia dos seus dentes digital, né? É como se fosse a boca do paciente que está no computador, ela em 3 dimensões. E como que se faz isso? Através de um escaneamento. A gente escaneia os dentes e vai chegar no computador uma imagem que eu posso manipular os dentes
no computador. Esse escaneamento pode ser feito direto da boca, intraoral, ou ele pode ser feito também no modelo. Hoje em dia, essa coisa de escanear modelo não está muito mais, né? Já não é mais a última tecnologia. A gente usa mais o escaneamento intraoral, que a gente pula algumas fases. E é essa imagem que chega no computador. Então, isso aqui é a cópia exata dos dentes do meu paciente. E essa cópia eu consigo manipular, eu aumento, eu viro, eu consigo enxergar os dentes, eu consigo mexer nesses dentes. Então, nesse momento, eu tenho o arquivo do escaneamento no meu computador. Depois disso, eu faço alguns processos, né? Os escaneamentos podem ser bons ou ruins, a gente tem empresas que a gente indica o escaneamento. Esse, por exemplo, é uma imagem de um escaneamento bem ruim. Bem com algumas Mesmo falhas. Assim, é melhor do que a maldade. Muitas vezes sim. Então, o que acontece? Dentro disso, vamos observar esses dentes como se fosse... Vamos imaginar que esses dentes são aqueles dentes lá escaneados, né? Então, observe esses dois dentinhos de cima, vocês conseguem perceber que eles estão fora do linha de ar, né? Que a gente chama dos incisivos laterais. Esse seria o posicionamento para ele, né? Mas eles estão assim. O que eu faço no meu modelo digital? Eu vou colocar o dente na posição certa. Eu coloco ele na posição certa, só que eu divido em estágios o caminho do dente até a posição ideal dele. Olha só, aqui embaixo está a posição ideal. Em cima está a posição ele do jeito que está, ruim, torto. Então eu divido em estágios. Observa que aqui nesse segundo estágio o dente está um pouquinho melhor. No terceiro está quase lá. E lá no último estágio ele está no lugar correto. Então eu chamo o estágio 0, que é como o paciente está no momento, e o estágio 3 aqui, o dente já na posição correta. E para isso, cada estágio desse, eu gero um arquivo diferente de modelo digital e boto todos eles numa impressora 3D, que faz a impressão desses modelos. E aqui embaixo, olha, cada estágio desse gera um modelo, e aqui está um modelo na minha mão, impresso com tecnologia 3D, né, DLP, impressão em resina fotopolimerizável, e que a gente faz depois uma estampagem ou termoformagem do alinhador sobre aquele modelo impresso. Então, tudo isso, toda essa tecnologia é que aqui dentro do consultório, dentro da clínica, a gente consegue trazer todo esse mundo de tecnologia 3D que antes era para empresas grandes da indústria mesmo, né, sobretudo de automóveis, e hoje a gente tem aqui dentro de consultórios, já a gente consegue produzir isso dentro do consultório. Então, para cada um desses estágios que vocês estão vendo aqui, 0, 1, 2, 3, é gerado um modelo que é feito um aparelho. Então, você vai trocar esse aparelho de 15 em 15 dias, de 10 em 10, de semana em semana, a depender do tipo de movimento que o ortodontista vai te explicar, né? No caso, aqui no consultório, eu explico o porquê do intervalo. Cada movimento tem um intervalo diferente, e aí eu explico quando que vai ter que trocar. Em casa ou eventualmente aqui para eu fazer alguns ajustes, a gente troca o aparelho e o dente anda um pouquinho. Então, para cada um aparelho, ele anda mais um pouquinho. Existe uma previsibilidade bem grande em muitos movimentos, a gente consegue, com um grau de acerto muito grande, saber quando o tratamento acaba, em muitos casos. Em outros não, e isso depende de paciente a paciente, a gente precisa estudar o caso para mostrar para ele exatamente que é um tratamento mais simples ou não, é mais complexo, a gente vai precisar de coisas auxiliares. Mas entenda que para cada uma dessas fases a gente gera um aparelhinho que é transparente, quase imperceptível e bastante confortável, e a gente coloca num passo antes. Então esse aparelhinho que está do lado do estágio 0, ele foi feito no estágio 1. Então ele vai levar os dentes daquela posição 0 até a posição 1. E assim sucessivamente, ó. E quando eu colocar o 3 no 2, ele chega na posição 3. Então observa que esses dentes é um caso bastante rápido. Você vê aqui dentes tortos embaixo, sobretudo, em cima também tem alguns probleminhas também. Mas você vê que a gente coloca o escaneamento
faz o nosso planejamento, segmenta o que é dente, o que é gengiva, e nisso a gente faz o planejamento, exporta. Aqui é um passo a passo do nosso fluxo de produção, coloca ele em posição para imprimir, vai colocar isso na impressora 3D, a gente encaminha para impressão. Essa aqui é o nosso laboratório, aqui essa é a impressora 3D, onde a gente está manipulando a resina. Depois dos aparelhos impressos, a gente faz um processo de pós-cura, secagem e finalização da polimerização, embala esses aparelhos e ficam entregues aí para o paciente. Então, nessa verdade, a gente produz os nossos próprios alinhadores, né? A gente não depende de empresa, de indústria para produzir. Eu gosto de dizer para os meus alunos que essa é a forma da gente ser a parte inteligente do sistema e não depender de uma máquina específica, de um aparelho ou de uma indústria específica. E esse é o aspecto que o aparelho ortodôntico hoje tem na boca dos pacientes. Veja que mesmo de close, né, mesmo tão perto, essa é uma macrofotografia, a gente consegue ver detalhes, mas ele ainda é um aparelho bastante estético. Aqui com apenas 7 alinhadores inferiores e 2 superiores, a gente sai dessa posição onde a gente está vendo aqui no meio, para essa posição onde a gente está vendo na imagem mais ampliada, né? Aquele apinhamento, aqueles dentes tortos foram resolvidos em coisa de 3 meses de uso, muito rapidamente. Wendel, só para deixar uma informação para o paciente, naquela imagem anterior, nos incisivos 31 e 32, o artifício que você botou para poder ajudar a movimentação. Aqui a gente tem uma resina, um pedacinho de resina nesses dentinhos aqui embaixo da direita, que vocês estão vendo, que a gente chama de attachment, é um nome que não foi traduzido, a gente fala da forma que se fala em inglês, aqui no Brasil também, e isso é feito para que o aparelho tenha uma pega, ele consiga segurar um pouquinho o dente e fazer a movimentação. Então, eventualmente, a gente precisa colocar em alguns dentes esse tipo de artifício também, e isso faz com que o tratamento fique melhor, que o aparelho tenha um desempenho maior. Não se preocupe em relação a isso, que depois é removido. É removido, é uma resina que depois é raspada novamente do dente sem nenhum tipo de prejuízo. É uma coisa temporária. O tratamento, veja o aspecto final, né? Bem interessante. Os alinhadores, eles são objetos de estudo, eles, apesar deles serem tão antigos quanto o outro aparelho convencional, mas, como eu disse, eles passaram por algum desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, mas eles ainda têm problemas mecânicos, Alex. Eles faltam ainda alguns movimentos ainda são muito complexos para eles trabalharem. Mas isso tem sido, cada dia que passa, suplementados, né? Essa é uma imagem de um setup que eu mesmo fiz na universidade lá da Unesp, né? Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho, na Faculdade de Odontologia de Araraquara, onde a gente estudou as forças, né, que são entregues por esses aparelhos através dessas células de carga. E nisso a gente segmentou dentes, colocou ali nas células de carga, onde ela entrega para a gente no computador as forças que estão sendo feitas. Aqui quase um armengue que eu fiz só para mostrar uma força em um sentido, né, no sentido vertical verdadeiro, então ele está sendo puxado aí só pela ação da gravidade, no meio daquele dente, e a célula me entrega exatamente qual a força que está sendo entregue naquele sentido, que nesse caso aí tá sendo entregue aí 40 gramas de força. É interessante a gente perceber que existem vários tipos de movimentação. Às vezes um dentinho que você está vendo ali no início, né, naquele onde está escrito início, você está vendo que tem um dentinho para fora, e aí às vezes o paciente fala, não, mas é só um dentinho que está para fora. Mas é necessário a gente visualizar isso, porque na verdade esse dentinho para fora está ali, porque todos aqueles dentes desse lado esquerdo do paciente, direito para você que está assistindo, todos aqueles dentes eles estão um pouquinho para frente. Então, para resolver isso, a gente tem que levar todo mundo para trás para aquele dentinho conseguir entrar no lugar, né?
Então, é possível, sim, é possível fazer com alinhadores esse tipo de movimento, mas são movimentos que demandam bastante, que a gente tem que demora mais tempo, né? Então, vocês estão vendo nesse última imagem que eu coloquei, onde tem aqueles pininhos azuis aqui, que são exatamente aqueles attachments que a Alex mostrou para vocês, só que a gente coloca azul no desenho para que fique mais fácil da gente visualizar, mas na boca vem daquela cor mesmo, que é a cor do dente, quase imperceptível, bem tranquilo. Então, observa aqui o paciente e o que está ali no modelo virtual. E observa que no alinhador 33, ou seja, depois de 33 aparelhos sendo trocados de 10 em 10 dias, olha só o planejamento, mostra espaços entre esses dentes aqui, onde tem a bolinha azul, tá vendo que tem espaço entre ele e os vizinhos, porque esses dentes estão indo para trás. E será que eles foram mesmo para trás? Vamos dar uma olhada aqui na foto clínica, a gente está vendo que sim, eles foram para trás, e a gente tem o uso de elástico, que são outros acessórios que a gente precisa também para tratar com os alinhadores. Então, o tratamento com alinhadores não é só também o alinhador em si, o aparelho, ele precisa de alguns recursos ainda adicionais. E o bom é que o paciente, é bom que o paciente ele tem ciência de quanto tempo vai durar o tratamento dele, por exemplo, quantos alinhadores vão ser. Isso, tem uma expectativa bem interessante, Alex, embora não seja precisa, né? Então, ali é uma estimativa de tempo, mas uma estimativa muito mais objetiva, ou pelo menos muito menos subjetiva do que antes, que a gente fazia em torno baseado na casuística do consultório. Aqui não, é individualizado, é muito mais interessante. E olha, voltando aqui, Alex, olha no 51, no alinhador 51, como o dente já está posicionado no lugar, os dentes já foram para trás, aqui é o planejamento, né? Olha só aqui e olha só ele aqui na foto lateral. Então a gente vê que os dentes laterais já estão lá no lugar, então a gente falta alguns ajustes ainda na anterior, mas ele já foi incluído no arco, a gente já tem um avanço bastante interessante. Então, perceba que aqui na direita, na coluna da direita, que é a foto clínica, a foto do paciente no momento, e aqui nesse lateral aqui do modelo virtual, que ele está exatamente do jeito que a gente estava planejando. Veja que o lateral e o canino, eles estão com no mesmo posicionamento entre eles, um espaçozinho, como a gente tem também na foto clínica. Então é bastante preciso isso também. Muitos pacientes, Alex, eles procuram a gente também porque acham que o sorriso feio por ter esse que a gente chama de corredor bucal muito grande, né? Que é essa zona escura na lateral do sorriso. Essa zona escura, por que acontece isso? Porque às vezes o arco é muito estreitinho. E a gente pode sim expandir esse arco um pouco mais para trazer uma amplitude de sorriso maior, que é diretamente ligado com a harmonia, com a beleza passada pelo sorriso. Então, nesse caso aqui, a gente vê um arco bastante fechadinho. Olha nesses dentes embaixo aqui, que como eles chegam a estar apinhados, vocês lembram do que o Alex falou, apinhados os dentes tortos. Então, a gente planeja, nesse caso aqui a gente fez um planejamento, uma expansão, e observa os resultados que a gente tem em cima antes, embaixo depois. Aqui a gente vê na esquerda o arco superior e na direita a gente vê o arco inferior. Olha só o tanto que se ganhou aí de amplitude do arco, o arco ficou bem expandido, acabou os dentes tortos, né? Bye bye dente torto, e aqui é só sorrisão bem mais amplo, né? Voltando aqui, um sorrisão bem mais amplo, sem apinhamento. Isso ajuda na periodontia, né? Ajuda a gengiva a ficar mais saudável, ajuda na estética, e ajuda em tudo, né, Alex? É uma nova vida aí para a moça. Nesse outro caso que eu queria mostrar para vocês também, né, nesse caso aqui é um pouco assimétrico, o paciente um pouquinho, os dentes difíceis aqui, a gente chama classe 3, né, que os dentes de baixo estão muito à frente, ao contrário daquela outra que eu falei que os dentes de cima estavam para frente, aqui é os dentes de baixo que estão para frente. Então, nesse caso aqui, a gente tem que trazer esse dente aqui, ó, esse canino que está marcado com azul, a gente tem que levar até essa posição aqui, ou seja, bastante coisa que a gente tem que fazer.
Esse molar onde está marcado com azul também lá atrás, ele tem que fazer esse movimento. Então, é bastante coisa embaixo que esses dentes têm que caminhar para trás. Isso é, como eu falei, uma limitação de alinhador. O alinhador é muito complexo para a gente fazer esse tipo de movimento. E aí a gente tem que lançar recursos auxiliares. Essa é a diferença, Alex, que quando a gente fala assim, vou botar aparelho ortodôntico, em qualquer lugar eu posso colocar aparelho ortodôntico, tem diferença? Claro que tem, né? É um tipo de tratamento, é um serviço. Então, o mesmo aparelho, ele vai trazer efeitos diferentes, dependendo do ortodontista que vai fazer o tratamento. Isso é bem claro, né? Então, nesse artigo que a gente publicou na revista da Sociedade Paulista de Ortodontia, ele mostra, eu divulguei lá um artefato que a gente criou para fazer esse tipo de movimento, e aqui é uma explicação teórica aqui para ortodontistas, como que é a ativação do artefato, mas o artefato é assim, não coloca o aparelho inteiro, a gente coloca um aparelho só em 2 dentes e ligado com uma mini placa ou mini implante. A gente faz uma força só de estabilização para não inclinar esses dentes para trás. Depois de pronto, a gente faz o alinhador e aí os dentes já na posição, a gente segue o alinhador fazendo algumas outras recursos também. Então a gente observa que a gente tem elástico na placa, a gente tem botão. Isso, gente, é feito não em todos os casos, né? Existem casos simples que não precisam disso. Então a gente usa todos esses recursos em casos complexos, quando não há condição do aparelho sozinho, sem nenhum outro tipo de recurso, fazer, tá? Então a gente tem que entender que a gente pode andar de carro automático, mas se o carro que tiver um carro que tem câmbio manual, a gente também sabe usar o câmbio manual, né, Alex? Sabe passar marcha também. Gostei da explicação. Tem que saber de tudo, né? Então, a gente não pode... É só porque tem a coisa que é melhor, mas se não puder usar aquele, a gente tem que saber fazer de tudo, porque é por isso que nós somos chamados de especialistas, né? Então, essa é uma relação também, a gente... com alguns outros recursos, mas olhem que ganho que a gente tem. O paciente que começou dessa forma, né? Olha só a oclusão dele final, já com a contenção. Olha os arcos dele superior e inferior, já com a contenção. Então, aqui a parte final dele já na contenção. E aqui um close, uma foto mais aproximada daquele dente que estava mal posicionado embaixo, mostrando que ele já está na sua posição certinha. Para finalizar, mostrando os recursos, eu vou finalizar mostrando esse paciente que ele tinha os dentes bastante tortos, foi um paciente de grande desafio, onde os dentes dele tortos, mal posicionados, a parte dele esquelética também era bastante complexa e ele também queria usar alinhador. Então, a gente resolveu fazer esse planejamento dele, usamos alinhadores. Esses alinhadores, a gente passou por uma série de coisinhas, teve que fazer um monte de adaptações, um tratamento extenso, mas a finalização dele sai de uma oclusão desse tipo para essa que está no quadrinho aí mais embaixo, né? Então, a gente teve um ganho estético, funcional bem grande para esse paciente, o sorriso dele bem mais harmônico, bem mais estruturado. Então, a gente vê aqui o engrenamento dele, que era como era antes. Esse dente foi removido e esse dente canino foi levado para trás. Então, observa que ele foi levado para trás, mantendo a inclinação, fechando o espaço. Isso é um movimento bastante complexo e é óbvio que a gente teve que usar outros recursos que não foi só alinhador. Então, tem os pulos do gato aí que a gente tem que fazer para conseguir esse tipo de resultado. Então, Alex, o que na verdade o que a gente tem, o que eu sempre tento mostrar e tento passar para o paciente é exatamente que o aparelho, o alinhador, ou qualquer outro aparelho ortodôntico, ele precisa ter
benefício, ele precisa ser sentido pelo paciente como benefício. A gente sabe que usar aparelho não é uma coisa fácil, não é interessante, existem centenas de outras coisas melhores para fazer na vida, mas se é isso que a gente tem que fazer, se o paciente precisa usar o aparelho, é que ele saia desse período de uso de aparelho com a sensação de valor, uma sensação de benefício. Ele passou por aqueles transtornos, eventualmente, mas que ele teve ganhos com aquele tratamento, como a gente falou no início, um monte de ganhos de qualidade de vida, de bem-estar, de atratividade, até mesmo de condição financeira de tudo. Eu vou falar que nem é o futuro, né, Wendel? É o presente. Hoje em dia é uma realidade que está mais acessível às pessoas também. Como você está falando, o dentista pode também, no consultório, ter à disposição essa tecnologia e passar da melhor forma possível para o cliente dele. Exatamente. O paciente hoje ele consegue fazer tratamentos com valor agregado, com tecnologia embutida, e isso não é mais uma coisa de Hollywood, isso é uma coisa que está aqui com os olhos. É importante lembrar disso mesmo. Wendel, eu queria agradecer, muito obrigado, foi uma verdadeira aula. Acho que o paciente que assistir essa aula que você acabou de ministrar aqui vai sair altamente informado, esclarecido. E o profissional também, que teve a curiosidade de vir aqui assistir essa aula, ele vai ver que também tem a possibilidade de aprender com você, com o curso que você tem. Você falou até no início. Qual é o nome do curso? Os alinhadores em Morse, eles são lá no Instagram, @WendelShibazaki. Aí, lá no Instagram tem lá o link na bio lá para fazer curso ou consultas. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram de Dr. Wendel. Qualquer dúvida, ele vai ter o maior prazer de esclarecer. Muito obrigado, Wendel. Eu que agradeço o convite, Dr. Alex. Vejo você em qualquer momento por aqui. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau.